Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet, para você que está ligado aqui na Jovem Pan News. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que está movimentando muito os especialistas em direito, sobretudo, que é a discussão sobre a proibição ou não do funcionamento de plataformas, quaisquer aplicativos de mensagens, as redes sociais, sob a discussão de que eles estariam privilegiando espaços para desinformação, estariam promovendo fake news por causa da dinâmica dessas plataformas. A bola da vez é o Telegram, e a gente vai entender hoje com o nosso convidado se é viável esse bloqueio, se é pertinente dentro daquilo que a gente tem como legislação aqui no Brasil. Um debate interessante, especialmente neste ano, um ano eleitoral. Vamos falar também sobre a experiência do consumidor. Como é que as empresas estão trabalhando, usando tecnologia, dosando a relação pessoas e tecnologia para atender você da forma adequada. Como sempre, nessa conexão aqui, direto do Rio de Janeiro comigo, nessa nossa ponte aérea, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Ponte aérea restabelecida, pronto para mais um Sociedade Digital. É isso. Vamos começar, então, com o nosso tema principal de hoje, um assunto que tem mobilizado muito as pessoas que estão envolvidas aí no debate político, principalmente, porque interfere e muito na dinâmica de comunicação, na atuação de políticos, sobretudo de grupos políticos dentro dessas plataformas. Há uma discussão importante do lado das plataformas, que é essa responsabilidade de fazer essa mediação de todo o processo. O TSE, mais uma vez, envolvido nesse debate, assim como a gente assistiu na última eleição, aquela história dos impulsionamentos, a própria questão do WhatsApp, e agora a gente tem uma versão 2.0, sei lá, 3.0 das discussões das eleições anteriores. E me parece que a cada novo pleito a gente vai encontrar um novo debate nessa intersecção entre a tecnologia e a sociedade. Quando o assunto fica verdadeiramente complexo, a gente convida quem entende mesmo, quem está mergulhado nessa história, estudando a fundo o tema, para nos ajudar. E aí, não tinha como ser diferente aqui no Sociedade Digital. A gente recebe mais uma vez o Carlos Afonso Souza, ele que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade no Rio de Janeiro e que está muito perto dessa discussão. Aliás, os grandes debates dessa nossa relação com a internet e as implicações jurídicas de tudo isso, tem a mão do ITS, a turma do ITS pesquisando e atuando e traduzindo isso para a sociedade de uma maneira clara. E aí, Carlos, eu quero primeiro agradecer pela tua presença aqui com a gente. Quero começar perguntando sobre esse tópico. O grande argumento é o seguinte: as empresas que estão aqui, operando aqui no Brasil, estão sujeitas à nossa legislação, tem que cumprir com as regras do jogo aqui. Isso é um ponto que me parece pacífico, uma discussão que é recorrente toda vez que a gente tem esse cenário. Mas agora, o questionamento é: poxa, mas o que diz a lei a respeito desse bloqueio? Eu já vi analistas dizendo que trata-se de um exagero enorme a suspensão de um serviço, que há outras sanções pelo caminho e etc. Bloquear uma ferramenta que é amplamente utilizada, que é um instrumento de comunicação, e a gente fala muito aqui no Sociedade Digital sobre isso, como cada vez mais esses recursos se tornam uma parte importante da vida pessoal, da vida profissional, enfim, eles ocupam um espaço muito grande na nossa vida. Há uma dependência, não no sentido psicológico da coisa, mas no sentido funcional. Para o nosso dia a dia, esses instrumentos são importantes. É descabido, é exagerado a gente dizer vamos bloquear o Telegram, como aparentemente se supõe? Oi, Carlos. Oi, André. E olá a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Carlos, você não tem a menor dúvida, o bloqueio de uma aplicação é sempre uma medida drástica. Ela é uma medida que é drástica porque ela vai afetar muitas pessoas que não tem nada a ver com o ato ilícito, com o conteúdo ilícito que acaba sendo o objeto de uma ordem judicial que leva ao bloqueio. Então, antes de mais nada, para uma discussão sobre bloqueio, é preciso pensar em proporcionalidade.
é proporcional por conta de um dado conteúdo ilícito você bloquear o acesso de todos a uma plataforma, especialmente pensando que essa plataforma em si não é ilícita, o Telegram em si não é ilícito, e os conteúdos que rodam nessa plataforma, a maioria deles acabam não sendo ilícitos. Agora, o bloqueio é uma medida, como disse, drástica, é uma medida extrema. Ela deve vir numa situação em que não existe nenhum outro recurso, ou multa, ou qualquer outro recurso que possa ter uma autoridade para que a sua ordem venha a ser cumprida. E nesse ponto, o que o Telegram traz de diferente de todas as experiências de bloqueio que nós tivemos no Brasil é essa situação da empresa simplesmente ignorar qualquer tentativa de contato. Não estamos falando nem mesmo ordem judicial, sim, mera comunicação por parte da autoridade brasileira não ter recebido qualquer resposta. Então, essa situação em que eu tenho uma empresa que tem falado muito que ela não tem sede no Brasil, não tem escritório no Brasil. Acho que é sempre bom corrigir isso aqui. A internet é uma infraestrutura global, em que você, para funcionar, não precisa ter escritório em todos os países que você atua. Mas é importante que você tenha uma representação, alguém que possa receber ordens judiciais, comandos que possam fazer valer ali a atuação na plataforma. E esse é um caso único, porque todas as hipóteses que nós tivemos no passado, elas olhavam para a não entrega de mensagens trocadas no WhatsApp ou situações envolvendo um determinado vídeo, como foi o caso da Cicarelli com o YouTube lá atrás, em 2006. Então, o caso do Telegram é verdadeiramente um caso novo, porque traz esse componente de uma empresa que simplesmente não reage, não responde, ignora qualquer comunicação por parte das autoridades brasileiras. Carlos, quando a gente olha países que bloquearam o Telegram, a gente encontra Cuba, Rússia, Bielorrússia, enfim, alguns lugares que não são conhecidos exatamente pelo seu DNA democrático. Pelo outro lado, eu queria ouvir de você casos bem-sucedidos, democracias que conseguiram lidar em momentos eleitorais com aplicativos e soluções de trocas de mensagens de uma maneira saudável. Porque o bloqueio, me parece um consenso entre nós, pelo menos, que não é a solução mais inteligente. É claro que existem recursos tecnológicos, como, por exemplo, os que foram implementados pelo próprio Instagram, diminuindo a quantidade de grupos e pessoas para as quais você consegue encaminhar uma mensagem, que vão ali desestimulando a capacidade de lastro de uma fake news se espalhar. Talvez algo nessa linha, uma implementação envolvendo as empresas que são donas dessas soluções, pode ter algum tipo de efeito positivo. Mas o que a gente tem de caso bem-sucedido da gestão pública nesse tipo de momento? Olha, André, a pergunta é ótima, porque ela acho que deixa muito claro do que a gente está falando no caso do Telegram, de dois assuntos diferentes que estão misturados. Primeiro, é importante entender que bloquear o Telegram não vai acabar com o fenômeno da desinformação. O Telegram, ele não vai, caso seja bloqueado nas eleições brasileiras, atender a esse desejo de que você não tenha mais desinformação na internet, de que os núcleos que espalham desinformação vão ser desmobilizados porque não existiria Telegram funcionando nas eleições no Brasil. Acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar claro, que bloquear o Telegram não resolve o problema da desinformação. O bloqueio do Telegram pode ser justificado por outras situações, por o fato de não responder às ordens judiciais emanadas por autoridades no Brasil, e mesmo assim eu acho que é importante a gente tomar muito cuidado para entender qual é o fundamento legal que leva a esse bloqueio. A gente já viu esse filme no passado. Em 2016 bloquearam o WhatsApp utilizando o artigo 11 do Marco Civil da Internet, que fala de suspensão das atividades de tratamento de dados. Então, enfim, pegaram esse artigo e onde estava tratamento de dados acabou bloqueando-se aplicativos como um todo. Então, acho muito perigoso essa tentação de que o bloqueio seja o primeiro botão que você aperta
numa situação de crise. Acho que existem outras medidas aqui que podem ser colocadas. E aí, pensando especialmente na questão eleitoral, acho que é importante a gente perceber que as plataformas se tornaram, como o Carlos mesmo falou no início, cruciais para a formação da vontade do eleitor, para a comunicação, para o debate sobre temas políticos e eleitorais. Então, nesse sentido, é importante que exista uma comunicação que seja direta, clara, transparente entre plataformas e autoridades, e nesse ponto parece que o Telegram não tem respondido às solicitações para fazer parte desse tipo de esforço colaborativo com as autoridades brasileiras, o que já é um ponto importante aqui para se analisar. Mas também, acho que é importante dizer, não basta viver só de anúncios. Essas medidas de combate à desinformação, de combate a um discurso que seja infração às regras eleitorais, a gente hoje em dia carece de mais pesquisa, de mais estudo, de métricas para entender exatamente o que é efetivo, o que não é efetivo, o que acaba bloqueando mais um discurso que seria legítimo do que, enfim, efetivamente impedindo que infrações a regras eleitorais aconteçam. Então, me parece que o Brasil hoje caminha num caminho que leva em direção a um equilíbrio, mas a gente está longe desse equilíbrio ainda. E o Brasil não está sozinho nessa. A gente vê essa discussão acontecendo a todo momento, nos mais diferentes países. A Alemanha é conhecida por ter uma legislação que traz uma série de obrigações com relação às plataformas no que diz respeito ao combate ao discurso de ódio. E agora ela começa a ver que situações ligadas a um discurso anti-vacina, que acabam se tornando bastante predominantes em aplicativos como o Telegram, tem levado o governo a flertar com a ideia de bloqueio, assim como a gente tem visto esse debate acontecer no Brasil. Então, o Brasil não está sozinho nessa tentativa de achar um caminho de equilíbrio que consiga garantir a pluralidade de ideias, de discussões nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, evitar que ilícitos aconteçam e evitar que uma desinformação largamente prejudicial se espalhe na internet brasileira. O relógio é extremamente cruel com a gente e esse é um assunto muito importante. De modo que eu vou já deixar o convite aqui no ar para que o Carlos volte aqui, de repente um dia que estiver em São Paulo, porque não aqui no estúdio, para a gente continuar nesse tema, especialmente porque aqui a gente ficou detido nessa questão pontual do Telegram, mas essa tua última fala, ela é muito clara no seguinte sentido: é um debate que precisa ser observado sob as mais diferentes perspectivas, inclusive aquelas que não contemplam o debate político, mas que estão no entorno da nossa vida o tempo todo. As plataformas são um meio para outros tipos de violações, para outros tipos de questões tão importantes e tão nocivas quanto essas que a gente discutiu aqui, que envolvem a desinformação. Carlos, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui com a gente, meu amigo. Um abração. Obrigado, Carlos. Obrigado, André. Um abraço. Dá uma nota rápida sobre essa semana. O mundo das Big Techs balançou na bolsa norte-americana, a Nasdaq, não é, que é a bolsa da tecnologia, afundou nessa semana por causa de alguns resultados. O pior deles talvez tenha sido o do Facebook. A empresa de Mark Zuckerberg apresentou os resultados do quarto trimestre e não empolgou os investidores. E há uma razão muito simples para isso. O Facebook perdeu 500 mil usuários ativos por dia e conseguiu atingir um resultado péssimo naquela que é a grande promessa, o metaverso. A unidade da Meta, que está trabalhando com pesquisa e desenvolvimento para o metaverso, registrou prejuízo bilionário e fez com que, em um dia, Facebook perdesse 252 bilhões de dólares. Uma queda de 26% em um único dia. Isso aconteceu na quinta-feira e bagunçou todo o mercado. A Amazon, por outro lado, na mesma quinta-feira, divulgou os resultados e fez com que todo mundo se animasse na sexta-feira. A Amazon dobrou o faturamento em relação ao quarto trimestre do ano retrasado e isso tudo mostra que a empresa vive um momento muito diferente do Facebook, que agora é Meta. O Facebook é só a rede social. De todo modo, esses resultados todos indicam pra gente que o Facebook vai reagir. Vamos descobrir de que maneira isso vai acontecer. A dúvida, no entanto, é a seguinte: vai ser a própria rede social e as suas co-irmãs, o Instagram e o próprio WhatsApp, que vão ajudar nessa reação,
ou vai ser a unidade responsável pelo metaverso. O metaverso, a gente sabe, comentei até no Morning Show essa semana, é uma verdadeira promessa. Ninguém entendeu muito bem como brincar esse jogo. O Mark Zuckerberg tem um desafio grande pela frente. Então vamos virar a página aqui neste Sociedade Digital. André Miceli, tivemos uma excelente conversa com o Fábio Avelar, que é vice-presidente de Customer Experience na Vivo, no Grupo Telefônica. A gente falou muito sobre como a empresa, uma telecom reconhecida pelos serviços que presta nesse segmento, vem fazendo uma jornada e uma transição e se tornando cada vez mais uma empresa de tecnologia. E nesse processo, nesse aprendizado que eles vêm vivenciando ao longo dessa jornada, eles esbarraram em questões importantes, como, por exemplo, fazer a mediação entre que momentos do contato com o cliente necessariamente demandam uma interface humana e outros que podem ser automatizados. Você interagir com um chatbot, você utilizar recursos como o aplicativo ou o site para fazer com que essa relação seja mais rápida, que as pessoas, o consumidor, no fim do dia, perca menos tempo, por exemplo, para emitir uma segunda via de um boleto. Daí a gente quis ouvi-lo a respeito desse processo, como que é do lado de lá. Uma empresa do tamanho da Vivo, um grupo do tamanho do Grupo Telefônica, investindo nesse processo. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pedaço aqui das instalações deles em São Paulo e, de fato, dos métodos de trabalho, o modelo, a distribuição das equipes, até mesmo o uso de tecnologia, é uma jornada de transformação digital das mais interessantes. Vamos ouvir o que o Fábio disse e aí a gente conversa a respeito. Transformação digital e como isso impacta o atendimento aos consumidores. No fundo, a gente observa o seguinte, eu acho que a tecnologia vem a favor não só das empresas, mas dos clientes finais também, né? Então, você, hoje em dia, comparando com outros segmentos, para ilustrar aqui, você já não quer mais ir numa agência do banco para fazer uma transferência, né? Você usa um aplicativo, né? Você não quer mais ir numa agência do banco para sacar o dinheiro, que seja. Você vai no ATM, né? Você vai num caixa eletrônico. Então, as ferramentas dentro de uma empresa como a Vivo auxiliam não só a empresa na busca por eficiência, por processos mais fáceis, mais ágeis, mais rápidos para os clientes, mas entrega também para os clientes uma comodidade ímpar, né? Então, hoje, por exemplo, se você quiser, uma coisa que ainda é muito tradicional, né, dentro de uma empresa, dentro do segmento de pós-pago, por exemplo, do nosso cliente móvel de pós-pago, é a emissão de uma segunda via de fatura, né? Então, tipicamente, você não precisa ligar num call center para falar com uma pessoa ou ir numa loja da Vivo e emitir uma fatura. Você acessa o seu aplicativo Meu Vivo e, de uma forma automática, na ferramenta, você consegue visualizar tranquilamente lá a sua fatura de forma detalhada, bonitinha e tal. Então, eu acho que as ferramentas, os bots, a inteligência artificial e uma série de temas que a gente trabalha muito sim na Vivo, vem para favorecer a companhia e para favorecer principalmente os clientes, dando mais velocidade, mais comodidade no atendimento das suas demandas, mas a gente não abre mão, e isso é bom se falar, aproveitando o gancho da tua pergunta, de ter um atendimento humanizado e muitas vezes humano propriamente dito. Então, ao longo desses últimos 2 anos, essa questão toda de pandemia, trabalho à distância, né, as pessoas se conectando à distância, a gente investiu não só nessas ferramentas, mas a gente investiu também, por exemplo, em reformar as nossas mais de 200 lojas próprias, as nossas quase 2.000 lojas com parceiros revendedores de marca exclusiva da Vivo por todo o Brasil, né? Porque a gente entende que sim, os clientes ainda vão demandar ir numa loja para testar o aparelho, para ter uma experiência mais interativa, para visualizar um produto, para testar o produto, para escutar o som da caixa de som e coisas do gênero, que são coisas que ainda passam por, né, pela sinestesia, né, pelo tato, pelos nossos sentidos, né, e que não podem ser feitos diretamente por robôs, por bots ou por nenhuma inteligência artificial. É interessante, né, André? A gente escuta um executivo de uma empresa como a Vivo falar, e óbvio, ele sintetiza, resume, faz com que esse processo pareça simples, mas ele é dos mais complexos, especialmente porque do lado de cá, nós, enquanto consumidores, somos bastante críticos e bastante exigentes com esse processo de atendimento às nossas demandas e às cobranças que a gente faz. E, em geral, quando a gente procura uma empresa, a gente tem uma questão a resolver, um problema que surgiu, uma dúvida, algum tipo de dificuldade, ou a gente quer mudar a dinâmica daquele serviço que está sendo prestado de alguma forma. Nunca é para ligar e dizer assim, olha, está maravilhoso, hein? Muito obrigado.
você sempre vai com uma demanda e espera uma resposta rápida. A tecnologia, claro, ela facilitou muito esse processo, ele deu alguns bons exemplos disso, mas ele traz alguns elementos na fala dele que mostram que há uma transformação importante acontecendo. As empresas estão olhando cada vez mais para os canais digitais, para a multicanalidade nos atendimentos, mas elas não querem perder esse vínculo pessoal, né, a ida até a loja. E quando você chega na loja, a experiência tem que ser diferente, porque você talvez não vá mais até aquela loja para fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Não é só para comprar, porque a compra em si talvez você possa até fazer pela internet, por um aplicativo, pelo site. Essas relações mudaram. E a pandemia foi um marco importante para mostrar que isso de fato mudou, com muitas dúvidas sobre como será essa relação no amanhã, né? Ele deu algumas pistas nessa fala aqui pra gente. Pois é, essa medida exata da quantidade de tecnologia que se insere nas soluções de autoatendimento vai ser a grande sacada, a pergunta de $1 milhão que as empresas vão precisar responder. Por um lado, entregar soluções de autoatendimento e automatizar esse processo dá para o cliente o poder de aumentar o horário dos pontos de contato com a empresa e dá para a empresa a capacidade de escalar a sua operação. Então eu posso vender mais sem necessariamente gastar mais para entregar tudo aquilo que eu vendia. Por outro lado, esse distanciamento entre o ser humano que presta o serviço pelo lado da empresa que está ali entregando aquilo que foi comprado e o cliente final tira da empresa que vendeu a oportunidade de entender melhor aquele cliente. Então, esse juízo de valor é muito importante para criar a aproximação necessária para esse encantamento. E esse encantamento é o que faz a experiência do cliente ser boa o suficiente para que ele retorne. As empresas vão precisar estudar o quanto os seus clientes querem dialogar, falar, interagir com pessoas e o quanto eles aceitam fazer isso tudo com as máquinas e instrumentos tecnológicos. Do dia, esse processo ele se torna complexo porque há uma parcela dessa população que ainda não passa pelos canais de monitoramento das empresas que agora, mais recentemente, foram digitalizadas, vamos dizer assim. Então há uma parte do comércio, há uma parte aí dessa relação comercial em que você sabe muito pouco, as empresas conhecem muito pouco desse consumidor. E esse aprendizado que vai sendo coletado por meio das experiências, dessas trocas dentro dos canais digitais, que vai ser preponderante para que essa entrega, esse encantamento, possa acontecer de maneira personalizada. É isso que a gente busca no fim, né? Que você seja atendido como se não houvesse outro cliente no mundo, você é o mais especial. E é muito interessante que, ao unificar, né, ao fazer com que essas duas pontas se conectem, as empresas, elas ganham num quesito muito simples. Elas têm a sua atenção por mais tempo. Porque um deslize, o momento de deslize em que eles percam esse ponto de contato e o cliente vai para a concorrência, potencialmente, o custo para trazer esse cara de volta é muito maior. Então as empresas têm que investir cada vez mais nisso. Por isso que experiência do consumidor é a palavra de ordem dentro dessas organizações, daquelas que são verdadeiramente inteligentes, né, que estão de olho nesse processo. Inteligentes no sentido da digitalização, que usam todo esse processo de inteligência por meio de dados e afins. E aí, por isso que a gente trouxe essa conversa aqui com o Fábio Avelar da Vivo, um trechinho dessa conversa para você entender o outro lado do balcão, como é que eles estão fazendo para tentar te encantar. Vamos encerrar o Sociedade Digital de hoje com uma nota que vem direto do espaço. Veja só, a NASA vai desativar a Estação Espacial Internacional a partir de janeiro de 2031. A última missão, a última tripulação vai ser responsável lá na virada de 2030 para 2031 por desativar a Estação Espacial Internacional, recolher os objetos de pesquisa e aquilo tudo que voltará para a Terra e organizar o retorno de toda aquela imensidão que está no espaço para
o solo, mas não vai ser muito bem no solo, evidentemente. A NASA vai fazer uma descida controlada, uma parte importante de toda aquela estrutura vai ser desintegrada na reentrada e o que sobrar vai cair em uma parte do oceano, muito longe de qualquer costa, que é uma região conhecida como um cemitério de detritos espaciais, justamente para que não corra risco, ninguém corra risco nessa reentrada. Mas o dado importante sobre a aposentadoria da ISS é o fato de que a NASA não pretende construir uma nova estação espacial para substituir essa que vai completar mais de 3 décadas de atividade. A ISS deveria ter encerrado as atividades em 2015 e vai seguir até 2030 operando. Há uma questão de infraestrutura e segurança dos astronautas que estão lá dentro embarcados, mas a necessidade de mirar outros objetivos. O que a NASA quer a partir de agora é investir nas pesquisas no espaço profundo. Se alguém aqui lembrou do Star Trek, é mais ou menos essa referência. Vamos explorar o espaço, entender o que tem para além da órbita que já foi extremamente explorada por meio das pesquisas que são feitas ali. O que vai acontecer? Vai haver uma estação espacial substituta, que vai ser financiada por empresas como a Blue Origin, a SpaceX, que são as companhias norte-americanas que hoje têm parceria com a NASA e estão ajudando no desenvolvimento da pesquisa espacial. Dinheiro do governo dos Estados Unidos para financiar uma estação espacial dificilmente vai ser liberado. Eles vão alugar espaço nesses módulos que estão sendo construídos pela iniciativa privada. Enquanto isso, na China e na Rússia, a corrida é para o lançamento das estações espaciais. Esses dois países estão construindo seus módulos. A China e a Rússia deverão ter estações espaciais próprias para pesquisas e para o desenvolvimento tecnológico que eles buscam. Um sinal de alerta para os norte-americanos. Vale lembrar que a China foi banida da Estação Espacial Internacional sob a alegação dos americanos de que havia risco à segurança do país, e os russos encerraram também a parceria deles porque vão fazer esse voo solo. O espaço está movimentadíssimo, minha gente. Ponto final nessa edição do Sociedade Digital. Eu me despeço do André Miceli. Um abraço, meu amigo. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Estaremos aqui falando sobre os impactos da tecnologia na sociedade. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, a gente volta na semana que vem com Sociedade Digital e você sabe, se chegou na metade do caminho não tem problema, corre lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News e assiste o programa por lá. Um grande abraço e tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.